E aí, pessoal, sou o Evandro Barros da Tecmobile. Estamos mais uma vez aqui no StarTech, o podcast da Tecmobile. Hoje recebendo um grande amigo aí, um empreendedor há mais de 20 anos que fundou uma empresa chamada System Frame. É uma empresa que vocês vão conhecer com maiores detalhes. O Eduardo Queiroz aqui, o Du Queiroz, né? Vai ter a oportunidade de falar as dores que a System Frame resolve do mercado. A System, como a gente chama carinhosamente, e a Tech são empresas parceiras. Sim. Porque nossos serviços eles são complementares, né? A gente também vai falar sobre isso. Sim. O Edu, que ele é conselheiro, investidor, a gente aqui estava nos bastidores falando um pouco sobre as outras empreitadas dele, os desafios da vida de empreendedor. Ele diz que ninguém inova sozinho. E aí vamos lá, né? Vamos entender quem é o Edu Queiroz, o que faz a System Frame. Eu espero que esse papo aqui seja bastante útil para você coletar insights de um cara que empreende há mais de 20 anos no segmento de tecnologia, os desafios do dia a dia e conhecer um pouco mais sobre a empresa dele. Edu, muito obrigado pelo seu tempo, por você vir aqui nos prestigiar, né, para a gente poder bater esse papo. Então, já queria que você começasse se apresentando e também falasse quais são as dores que a System Frame resolve aí no mercado, cara. Bom, primeiro, obrigado, Evandro, pelo espaço. Acho que esse papo, esse seu movimento, né, de trazer os empresários, amigos, para falar um pouco mais, acho que melhora a nossa vida, faz com que a gente tenha mais visibilidade e tudo mais. E também é uma troca, né? Acho que cada empresário está num momento e quando a gente troca essa ideia aqui, com certeza algum insight que a gente já passou vai levar para alguém que está precisando escutar. Enfim, primeiro, obrigado pelo espaço, obrigado por estar aqui. E vamos lá. Bom, falar um pouco de mim. Acho que, como você disse, né, sou empresário há mais de 20 anos, mas eu digo que até um pouco mais. Quando eu era criança ainda, 11, 12 anos de idade, minha mãe tinha uma barraquinha de pastel. Sério? Que legal. Sério. Eu digo que eu comecei a aprender a ser empresário com ela ainda quando criança, né? Na minha casa era de noite fazendo pastel e de manhã vendendo pastel, ou seja, era 24 horas por dia pensando no negócio. E eu ainda criança, ajudando ela nessa operação. Hoje eu olho para trás e falo, bom, alguma coisa ali eu não tenha dúvida. Tá no meu inconsciente que eu aprendi desde cedo com ela lá atrás. E eu gosto de contar essa história, mostrar a superação, que todo mundo realmente consegue evoluir e construir uma vida empreendedora, mas que também ter uma base aí com os pais que participam da vida. Você veja, era uma família simples, de classe média baixa, com uma barraquinha de pastel. E eu já estava aprendendo aí coisas que eu levo para a vida até hoje. A gente está o tempo todo pensando nos nossos negócios, 24 horas por dia. Dorme pensando nele, acorda pensando nele. Tinha todo tipo de cliente na barraca de pastel. Tinha aquele cara que queria o pastel torrado, aquele que comprava mais, enfim. Isso com certeza lá pequenininho já estava me ajudando a ser o que eu sou hoje, né? Passando disso, os próximos passos dessa vida, né? Eu trabalhei durante muitos anos atrás da mesa. Passei como CLT mesmo. Então, até 2012, para você ter ideia, eu estava de trás da mesa aprendendo, enfim. Comecei lá atrás como auxiliar, enfim, fui evoluindo a minha vida de trás da mesa, né? E cheguei a ser diretor de TI do Ângulo Vestibulares. Pô, que legal. Foi meu último cargo CLT, né? Então, assim, passei... E você tinha quantos anos, Edu? Cara, meu último cargo, eu saí do Ângulo em 2012, quando o Grupo Abreu Educação comprou. Eu entrei no Ângulo em 2007. Então, eu tinha 27 anos. Garoto, 27 anos, garoto. Eu entrei no Ângulo por uma oportunidade, um problema que o Ângulo teve na operação. Foi lá que eu tive o insight da System Frame. E, enfim, estruturei a área de TI do Ângulo. E só saí do Ângulo, eu achava que ia me aposentar lá, que eu não ia empreender, sabe aquela, né? Enfim, os sonhos mudam. Sonhos mudam. Aí, enfim, quando o Ângulo foi comprado pelo Grupo Abreu Educação, e já tinha, assim, já estava na minha cabeça, já funcionava aí há mais ou menos um ano antes de eu sair do Ângulo, e com a ideia,
contratando diversas empresas como assistem, foi quando eu falei, bom, por que não agora? Aí foi quando eu realmente decidi sair de trás da mesa e levar todo o conhecimento que eu tive até então para a System Frame. Legal. Bom, a System, como eu passei por diversas empresas, passei pela Ambev, passei pela Visconti Panetone. Visconti Panetone foi um ambiente onde eu aprendi demais, que me deu muita oportunidade. Eles, na época, eu tinha 18 para 19 anos, eles pagaram um curso para mim o MCSE, Engenheiro Microsoft. Então, com 19 anos, eu já era engenheiro Microsoft. Minha vida dali em diante mudou bastante. Por isso que, tão jovem, eu já estava como diretor do Ângulo Vestibulares. Acho que, com certeza, o passo a passo disso fez com que eu conseguisse, mesmo estando atrás da mesa, ter uma carreira executiva. Sim, né? De sucesso. Né? De sucesso. Bom, a partir daí, contratando empresas como a System, eu senti uma dificuldade muito grande no mercado. Nós, de tecnologia, somos muito bons em execução e péssimos em documentação técnica, em estrutura de processo. E eu me incluía, né, nisso. Né? E falei, bom, eu fui contratado no Ângulo para estruturar a área de TI deles. Falei, bom, por que não ter uma empresa que realmente olha negócio, processo e infraestrutura e segurança de TI que sustenta a operação? E fiquei com isso na cabeça. Aí veio a System Frame, sistema estruturado, estrutura de sistema. E daí em diante, esse é o nosso lema. Né? Então, começou aí, uma empresa que estrutura a área de TI e operações dos nossos clientes hoje. E, cara, daí em diante... A coisa só evoluiu. Só evoluiu. Pra você ver, eu saí do Ângulo em 2012, mas pela porta da frente, o Ângulo hoje é cliente da System, tá? Poxa, que história maravilhosa, que legal. Então, que legal. Isso é um orgulho, imagino, para você, cara. Nossa. Saí totalmente pela Nem porta da frente. nos seus melhores sonhos. É cliente nosso hoje. Tenho amigos de lá até hoje que já estão em outras empresas que viraram clientes da System. Eu lembro que eu saí do Ângulo, né? Aí nesse movimento do grupo Abreu Educação, tal, comprando e tal. Aí teve um projeto que o grupo comprou a editora Saraiva. E a System tinha ali 5 funcionários, né? Aquela operação muito pequena, né? Aí, comprou a editora Saraiva, tinha um rollout de 1.500 computadores para fazer. Pede pro Edu. O Edu saiu, mas, né? Aí eu saí de 5 funcionários para 50. E quando acabou o projeto, o que eu faço com 50 pessoas, né? Ali começou as dores realmente de empreender. Cara, e dali em diante... muito aprendizado, muita troca. Acho que aí foi só mudando. Assim, o lema de estruturar operações dos nossos clientes continua, mas vieram outros lemas como ninguém inova sozinho, que vem lá de trás, que a tecnologia evolui, mas a gente tem que aprender, sim, pessoas, processos e tecnologia, unir essas duas coisas. Sim. Eu tenho histórias que, sim, o meu conhecimento técnico em tecnologia fez com que eu crescesse, mas, no final, só complementou com pessoas, senão não evoluía. Só tecnologia por si só e conhecimento não vai. Tem que ser a união dessas coisas todas. Sim. Edu, para aquele cara que está escutando ou assistindo a gente aqui, né, que é um médio empresário ali, que tem as histórias dos empreendedores, elas são muito parecidas, né? Como você falou, eu tinha 5, daqui a pouco eu tinha que ter 50. Para o cara que está vivendo isso hoje, né? Sim. Ele tem ali, às vezes, um escritório lá de 25 metros, 30, daí ele começa a pegar um monte de outros negócios ali para fazer, independente do segmento dele, ele tem que ir para um escritório maior. O que a System Frame ajuda, assim, de maneira muito prática esse cara? Como é que você pode ajudar ele? Bom, hoje a gente ainda vê muitos empresários que estão crescendo. Eu vejo que muitas empresas que precisam escalar e quer crescer, vai lá, investe em marketing, investe em vendas, investe em expansão e vai esquecendo a infraestrutura de TI que está por trás disso. Isso, sem dúvida nenhuma, hoje, com o know-how que nós temos, isso vai gerando um risco invisível, que lá na frente, uma infraestrutura mal feita, com certeza pode, não é só risco financeiro, pode danificar sua imagem por algum problema, algum sistema seu que pare, alguma operação que pare. Quanto custa isso, né? E a System, ela entra aí. Hoje temos algumas torres de negócio, mas se você olhar as torres de negócio, então nós temos uma torre de negócio que faz muita obra,
obra física mesmo. Então, para montar um escritório, uma fábrica, um CD, a gente tem obras de todo tamanho. A gente tem uma equipe grande que atua no Brasil inteiro que faz muita obra. Cabeamento, câmera, controle de acesso, toda a parte física, data center, toda a parte física de obra nós fazemos. Temos uma torre de negócio que faz o monitoramento desses ambientes, seja de infraestrutura, seja de sistemas. Ou seja, tem essas torres de negócio, mas a gente sempre olha negócio, processo e infraestrutura que sustenta a sua operação. Eu posso te contar diversos casos aqui, a gente pode depois pegar alguns exemplos aqui, de empresas que investiram em marketing, investiram em vendas, em expansão, mas chegou em um momento que não olhou a base de infraestrutura e segurança de TI, aquilo fez com que parasse o seu crescimento, sem dúvida. Legal, bacana. É bom, né? Porque aí o cara consegue também ver ali que o cara tá numa dificuldade e às vezes ele nem sabe disso. Sim. Então esse tipo de informação é super importante para o cara falar, opa, peraí, eu tô justamente nesse momento que esses caras estão falando, tô crescendo, meu negócio está indo super bem. Tem coisas que ele não enxerga, né? Como a gente falou aqui, o cara não sabe que ele tem que olhar para isso. Entendi. Então, peraí, deixa eu melhorar ali a minha infra, ter uma boa rede dentro do meu escritório, do meu galpão, no meu CD, para que isso tudo possa sustentar minha empresa funcionando e, sobretudo, crescendo, né? Sim, eu digo que hoje o empresário que não tem ainda uma sustentação de NOC, de SOC, né? Para entender, NOC é Network Operation Center, SOC é Security Operation Center. Então, a gente monitora realmente o ambiente dos nossos clientes. Então, a gente vai lá, imagina o seguinte, a gente monta toda a infraestrutura com base no negócio, a gente olha assim o negócio, porque cada operação é um tipo de infraestrutura que a gente tem que montar, e depois a gente pluga isso no nosso monitoramento. Então, você imagina que, vou dar algum exemplo aqui, sem citar nomes de cliente. Por exemplo, a gente monitora um RP, um SAP. Nós temos esse tipo de monitoramento no nosso Command Center. Imagina que tem uma indústria, você tem lá 100 caminhões para carregar, para sair. Um NOC desse, ele é preditivo. Então, a gente está analisando o tempo todo lá o que está acontecendo no sistema. Se tiver alguma oscilação dentro disso, antes da ponta perceber, nossa equipe já está atuando e já está direcionando para outro caminho, enfim, já está resolvendo para não parar a operação. Quanto custa parar uma operação desse tipo, uma operação crítica, né? Se o negócio depende de internet, quanto custa isso parar? Por exemplo, nós temos a Granado como cliente, que eu gosto muito de falar desse case, que é no Brasil inteiro, a gente cuida de fábrica, CD, e hoje tem 130 lojas no Brasil. Então, imagina que nós estruturamos todas as lojas com o mesmo tipo de equipamento, o mesmo tipo de processo. Padronizou, isso ajuda demais, né? Padronizou toda a infraestrutura. Quanto custa uma loja lá na ponta, parada, uma fila para pagar, sem faturar? Não digo nem só dinheiro, mas de imagem. Exato, a experiência, né, do consumidor, o cara... Sim. Então, hoje todas as lojas possuem um firewall muito bem estruturado, com redundância. E nosso NOC monitorando, quando isso oscila, a gente já está... A ponta nem percebeu, a gente já resolveu. Então, assim, uma câmera que para numa loja dessa, a gente também já está resolvendo, o cliente nem percebeu. Eu não tenho dúvida que o empresário que ainda não olhou para isso precisa olhar. E, sobretudo, né, Edu, você tocou num ponto aqui super importante, que o cara de TI hoje, né, o diretor, o profissional de TI de uma maneira geral, ele tem que ter uma visão mais ampla de negócio, né? Porque quando ele está tratando ali de um incidente, né, numa loja, como você comentou aqui, vamos trazer um exemplo prático, não é só um sistema que parou, cara, é a imagem da empresa que está sendo afetada diretamente, porque esse consumidor, por mais que ele seja um fã da marca, que ele goste daquele produto, ele vai se incomodar com aquela experiência negativa e às vezes isso pode até cortar esse relacionamento. O cara fala, quer saber? Exatamente. Eu não vou voltar, eu vou comprar lá no chocolate do concorrente, o produto lá de beleza da outra marca, então... E aí, o que você diria para esse cara que tem muita gente assim que olha para toda essa questão de infraestrutura como custo? O que você diria para esse cara? Bom, com certeza, isso é um problema que muitos empresários só vê muito tarde, né? Só vê muito tarde. Aprende na dor, Aprende na dor.
E é o que eu disse antes. Uma infraestrutura mal feita gera um risco invisível. Cara, ele pode passar, de repente, um bom tempo ali sem ter um problema. Pode. Temos exemplos assim. Uhum. Mas a TI só é lembrada quando para, né? E quando para, quanto custa isso para a sua operação? Quanto isso está denegrindo a sua imagem? A gente tem um cliente, né, que recentemente também a gente fez um andar inteiro enorme de 1.000 metros quadrados, uma laje corporativa. Fez acho que 16 salas de reuniões, enfim, todas em vidro, aquela coisa mais linda, né? O cara investiu em perfumaria pra caramba. Muito. Aí depois a experiência da equipe. Estou em reunião, uma sala maravilhosa e tal, e trava a reunião. Pois é. Não falo direito. A experiência horrível. Vem cliente, vem parceiro, vem convidado, ou enfim, as reuniões, a experiência é muito ruim. Ou seja, não olhou para isso. Sim, exatamente. Não olhou para isso. Esses dias você sabe que eu até indiquei vocês, né? Eu estava numa reunião, um cara estava atendendo lá uma empresa, e aí aconteceu exatamente o que você está falando, cara. Tem muito, errado. Eu lá, tal, pô, o cara bom pra caramba, pô, daqui a pouco começou aquela voz de pato lá, picotando lá a imagem. Puta, cara, aí não ia, aí o cara saiu, aí você já começa a olhar no relógio, né? Hoje em dia o ativo mais importante que a gente tem é o... Sim. Enfim, né? Eu falei, cara, pô, você não quer ir pro WhatsApp, fazer alguma coisa? Começamos ali, né? Tipo, fazer as gambiarras ali do dia a dia. Um pouquinho antes da reunião, eu falei, cara, é o seguinte, tem um cara que eu conheço, é importante pro seu negócio, porque, né, isso pode atrapalhar uma venda. E de fato, cara, mela o negócio ali. Independente do que do que a empresa, né, do negócio, né, do que a empresa vende, seja uma empresa de tecnologia, um escritório de advocacia, não importa. Isso é super importante. Aí eu falei, cara, tem um cara lá, passei o seu contato, não sei se... Não, é que a gente agora vai ampliar o escritório. Então, aí você tem que olhar para isso, porque não adianta você ter um escritório bonito lá no bairro mais sofisticado de São Paulo se a sua internet fica travando, né? O cara ficou meio assim, mas eu tava falando na boa assim com ele. E esse caso, realmente, quem não olhar, com certeza vai só ver tarde demais. Esse exemplo que você trouxe é extraordinário e acontece todos os dias. E nesse exemplo, também mostra um pouco de como a System se posiciona, tá? Hoje nós nos posicionamos como uma boutique de TI. O que diz isso, né? O que quer dizer isso? Antes da gente corrigir esse problema, houve uma empresa anterior que foi até esse cliente para estruturar o Wi-Fi, para funcionar lá as reuniões, muito bem. Bom, foram lá, colocaram antenas caríssimas, né? Mas sem uma verificação adequada. Ou seja, não resolveu. Aí eu lembro que até hoje... O cara queria vender. O cara queria vender, né? Aí eu lembro que até hoje... Eu lembro como foi, né? Olha, Edu, se você vier aqui resolver isso, eu tenho certeza que você vai cuidar da infraestrutura e segurança do nosso ambiente inteiro. E é um grande cliente. Aí não, a gente consegue sim. Então, a System se posiciona como uma boutique por quê? Os equipamentos que nós usamos são sempre de ponta. Então, a System possui o FLUC, que certifica o cabo, que dá 25 anos de garantia. É o último, é o SX8000, enfim. O melhor. A gente investe realmente em equipamento. Então, quando a gente vai lá colocar um Wi-Fi, a gente não vai lá e plugar a antena. A gente realmente configura, arruma entre as antenas, canal melhor no ambiente. Realmente a gente faz um site survey muito bem feito e seguro, segregação de rede. A gente tem uma equipe muito forte nisso, muito forte, tanto em parte física quanto em parte lógica. Resumo, saímos de lá, hoje todo mundo está funcionando e a gente cuida da infraestrutura de TI como um todo. Então, é isso. Quem não olhou para a sua infraestrutura ainda, vai ter que olhar. E aí olhar para o parceiro certo, né, Edu? A gente percebe muito isso em serviços em geral, né? Sim. Que muitas empresas elas estão preocupadas em fazer uma venda, né? Isso não é honesto, né? Não é. E eu acho que você concorda, né, que honestidade dá dinheiro, não é verdade? Sem dúvida. Cara, tocando nesse ponto, assistem até hoje,
até hoje. Ela chegou até aqui. Hoje a gente tem 110 colaboradores. Tem parte de obra física, lógica, tem o nosso comando 124/7, mas totalmente com crescimento orgânico, né? Totalmente orgânico, sem comercial, sem marketing, sem nada. Vocês estão vendo a gente bastante aí na rede social agora. Isso é muito recente. A gente está falando de 6 meses para cá que a gente começou. Que é importante. Que é importante. Sim, a gente precisa disso para realmente continuar escalando, continuar crescendo. A empresa que não está crescendo, ela tá quebrando. Então, e o mercado precisa de empresas, né, que são sérias, que são honestas, que é exatamente o que a gente está falando. Então, você dá visibilidade para o que vocês fazem de maneira tecnicamente muito bem feita e, sobretudo, de maneira honesta, é relevante demais, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma que a proximidade, a honestidade que fez a gente chegar até aqui foi o que sustentou. E pessoas que sustentou a gente tá trocando esse papo aqui agora. O ambiente que hoje eu participo, que eu estou inserido, que a empresa está inserida, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um ponto principal e ponto-chave. Não tem como... você crescer, você se manter no mercado sem honestidade, sem uma entrega muito bem feita. Isso para mim é primordial. Aliás, né, Edu, assim, vocês, né, a System Frame é uma empresa já com mais de 20 anos, né, 22 anos exatamente, né, que vocês têm. E além dessa questão, né, da entrega muito bem feita, da honestidade ali na ponta, o que você, além dessas coisas, o que você acredita que também ajudou a trazer vocês até aqui? Cara, bom, primeiro, pessoas. Hoje um dos nossos lemas é ninguém inova sozinho, né? E eu aprendi isso muito cedo, né? Então, vou até contar rápido um caso aqui que eu aprendi, que hoje eu levo e falo, bom, é o que eu digo, tecnologia, ela vai avançando, hoje temos a inteligência artificial, que a gente vai bater um papo também um pouco sobre isso, mas... Lá atrás, eu com 17, 18 anos, eu entrei na Kaiser, né? Cervejaria Kaiser. E eu fui contratado por uma empresa terceira para ajudar a controlar Vale Ingresso. Vale Ingresso do Campeonato Paulista que a cervejaria estava patrocinando. Mas era um auxiliar, muito novinho, 18 aninhos ali, né? Foi antes da Visconti, Panetone, isso. Mas eu já tinha um background grande de Excel, VBA, enfim, já sempre fui um cara bem. Ele me virava super bem aí, já estava bem na área técnica, né? Bom, fui contratado para isso, um auxiliar. Chegando lá, aquilo me incomodou. O controle muito mal feito, muito manual, muito ruim. Mas me incomodou, mais um menino. Uma sexta-feira eu fui para minha casa, trabalhei o final de semana sozinho lá e desenvolvi um mini sistema em VBA com Excel. Na época, isso eu estou falando de 1998. Né? Vai entregar a idade ainda. Tem bastante tempo, né? Enfim, trabalhei, fiz um mini sistema e segunda-feira estou lá eu de novo para contar Vale Ingresso ali e tal, né? Falei, bom, preciso mostrar isso para alguém. O que adiantar eu ter feito, ou seja, o meu conhecimento, se aquilo não avançasse, né? Eu bati na porta do gerente da época lá. Falei, cara, você está me incomodando, eu sei que vocês são um menino novo aqui, mas posso te mostrar? Você tem 5 minutos? A gente faz assim, com o sisteminha a gente vai fazer assim. Isso aqui vai melhorar nosso dia a dia, o controle, o relatório final e tal. O cara olhou para mim e falou, pô, pegou o telefone, ligou para quem me contratou e falou, olha, a partir de agora a gente vai usar o sistema que o Edu fez aqui, pode promover ele para ele ensinar o pessoal a usar e assim, assado. Ou seja, beleza, o conhecimento técnico fez com que eu fizesse o sistema. Mas se eu não tivesse conectado com a pessoa e feito isso acontecer. Então, assim, tudo volta em pessoas e em relacionamento para mim. Então, a gente precisa, sim... estar conectado. Estar conectado. Aí vem o lema ninguém inova sozinho, que eu venho trazendo. Então, para mim, isso é muito importante. Falando dessa questão de conexão, né, Edu, queria ir para um assunto aqui que ele é comum a nós, né? Aliás, nós nos conhecemos numa comunidade, né, de empreendedores já faz aí algum tempo. Sim. Eu sei que você participa, né, a comunidade que a gente participa ali é o G4 Club, eu já tinha tido contato lá com o Matheus, que é o seu sócio no Scale, enfim, a gente já troca figurinhas, aí já troca informação, troca ideia já há alguns anos. Eu sei que também você tem uma participação ativa no LEAD e outros grupos empresariais. O que esses grupos de empreendedores, né, influencia
no Edu Queiroz, empreendedor, e na entrega da System Frame ao mercado? Cara, isso foi uma grata surpresa para mim. E eu não tenho vergonha de falar que eu sempre fui um cara preconceituoso com grupos empresariais. Sério? Sério. Tanto é que o Matheus, né? Matheus vem do lema Ninguém Inova Sozinho, que depois da pandemia ele entrou, e a gente chama de System 2.0 depois que ele entrou. É um moleque novo, sensacional. Você conheceu ele. É um garoto... Garoto assim, né? Um pai de família, tudo. É um pai de família, é um cara... Mas é um jovem incrível. É um jovem incrível. Ele com 20 aninhos estava na Veja como estrela da IBM. É um cara que arregaça as mangas e faz acontecer. Mas voltando para a pergunta, né? Eu sempre tive esse preconceito, esse é meu pessoal, né? Não, é erro meu, né? De achar que esses grupos empresariais havia muita vaidade, muito ego, de um empresário querer ser melhor que o outro. Isso me fez com que nunca demorasse a entrar nesses grupos empresariais. Sempre não. Você olhava ali com uma certa ninguém inova sozinho. Resistência. Mas eu vou aqui, mas será que esse grupo realmente é assim? Enfim, nunca me envolvi, né? Enfim, a empresa começou a crescer, o Matheus conheceu o G4 e entrou no G4 Scale. Ele começou a trazer muito conteúdo para dentro da System, de processo, de melhorias e tudo mais. E ele ficou apaixonado pelo ambiente. E eu vi aquela paixão dele, só que ele, Edu, o Matheus é aquele cara de operação que está lá, tal. Edu, você tem que entrar. Você tem que estar junto. Você tem que estar junto nisso, né? Você com o pezinho atrás. E eu com o pezinho atrás. Bom, aí o primeiro grupo empresarial que eu entrei veio de uma viagem do Matheus ao Vale do Silício. Então a gente tem essa característica, o Matheus viaja, traz novidade tecnológica para a empresa. Vai beber na fonte. O Matheus, estando no Vale do Silício, conheceu o André Bianchi, que é um cara que está à frente do Lead, só que ele tem uma franquia do Lead Panamá, né? E foi o primeiro grupo empresarial que eu entrei. Aí o Matheus voltou e falou, Edu, você tem que entrar em algum grupo, você tem que conhecer, tem que trocar, você é o cara que tem que falar mais do que da System, de você é o fundador, da sua história, né? Você é o fundador e tudo mais. Eu com o pezinho atrás, mas tive um bate-papo com o André Bianchi, e ele falou, Edu, isso, mesmo sendo no Panamá, a gente faz muitos encontros em São Paulo, são grupos empresariais, acho que vale muito a troca, papapá. Falei, ok, vou entrar. E aceitei entrar. Um ano depois eu virei sócio dele. eu virei sócio dele, sou sócio da MX8, de um clube de negócios, e levo isso realmente a fundo, que não tem vaidade, não tem ego. A gente senta e você... a gente sabe disso. A gente troca senta, a gente troca muito isso, a gente põe o problema na mesa, você já passou por isso, a gente, aliás, agora há pouco nos bastidores eu estava falando de um problema meu operacional, que você já passou a gente trocar. Pode muito trocar ideia. Então, assim, resumindo, foi uma grata surpresa. Depois disso, Matheus G4 Scale, eu entrei no G4 Club, que tem sido um ambiente sensacional, né? Eu acho que cada evento que eu participo, gratidão por fazer parte desse ambiente. O último eu levei minha família, que é minha preciosidade, levei minha esposa, meus filhos. Seu filho é sua cara, meu. É um Eduzinho reduzido, cara. É incrível, velho. Até a roupa ali parecida. Achei um barato, cara. Foi muito legal. Então, assim, o último... Eu saí de lá com uma gratidão tão no coração de ver meus filhos brincando com filhos de outros empresários. Tá num ambiente onde todo mundo se ajuda. Onde você tá o tempo todo evoluindo com conhecimento de alto nível. Trazer isso para sua empresa. Então, assim, acho que eu, como pessoa, estou evoluindo cada vez mais. A gente melhora muito. E, consequentemente, meus negócios assistem. Isso começa a transparecer, é uma consequência. Então, meu preconceito não existe mais. E gratidão hoje por conseguir fazer parte desses grupos. É legal você ter a humildade até de compartilhar isso assim, né, de uma maneira aberta, porque... pode influenciar muitas outras pessoas, né? Assim como você e eu também, um dia também, mas esse negócio de grupo, será que funciona ou não, tal. Tem muitas pessoas que ainda pensam dessa maneira, né? O empreendedor que tá ali na solidão da empresa dele, cara, como é que eu resolvo isso? Às vezes tem coisa que ele até ignora, que ele tem um problema e ele não sabe nem que tem. Sim. E essa humildade sua realmente pode ajudar o cara a falar assim, peraí, eu pensava como esse cara, penso como esse cara, e ele mudou e tá trazendo esse feedback, por que não? Por que não, né? Por que não também eu me desafiar, tal? Então, qual
Claro que você compartilhou aqui a sua vivência, a sua experiência. Nós estamos sentados aqui também por termos, né, nos disponibilizado um dia de conhecer gente. Sim. O que você diria para esse cara hoje que é reticente em entrar num clube, independente de qual seja, uma comunidade de empresários, né? O que você diria como um incentivo para esse cara hoje? Cara, de maneira bem direta, assim. Bom, nosso lema, ninguém inova sozinho. Eu estive sozinho durante muito tempo e eu cheguei num limite ali, né? A partir do momento que eu comecei a mudar a mentalidade, não só minha, mas das pessoas que estão dentro da minha empresa, do meu entorno, de ninguém inova sozinho, que a gente precisa evoluir, que a gente precisa de pessoas, compartilhar o seu propósito, o que a gente quer como pessoa, como empresário. Outras pessoas compraram essa ideia, compraram esse projeto. Quando eu compraram, entenderam e se identificaram com isso, né? E tem feito com que o negócio realmente se expanda e cresça. Eu digo que hoje quem não faz parte desse tipo de comunidade, faça. Tem várias comunidades, não é só o G4, não é só o Lead, tem diversas comunidades. Pega o seu nicho de negócio, com certeza você vai achar um que se encaixa com o seu tamanho, com o que você precisa evoluir. Puxa, vou falar até aqui do meu cunhado, ele tem restaurantes e tudo mais. Eu vi uma postagem dele esses dias. Ele participa de um grupo também, chama Donos de Restaurantes. Se você vê a evolução dele... Imagina. A evolução, o que ele tem evoluído o negócio dele, é óbvio que isso levou muito mais conhecimento, muito mais estrutura. Sem dúvida. Então, assim, a gente não está aqui para falar é o G4, é o Lead, mas não, olha os grupos de negócio que encaixam com a sua operação. Com o seu momento, com o que você acredita. Momento, sim. Que legal. Isso. Edu, indo aí para uma questão aí mais estratégica, né? Hoje, para aquele cara, a gente até trouxe aqui, né, algumas hipóteses, né, que com certeza está acontecendo com muita gente que está nos vendo aqui. Aquele empreendedor que a empresa dele está crescendo, está avançando e o cara tá ali, né, apagando incêndio, como todo mundo faz, né, essa coisa mais normal do mundo. E aí ele começa a ter uma musculatura que ele tem que começar a montar ali um time de TI. Quais conselhos você dá para um empreendedor para ele montar um TI estratégico? Bom, vamos lá. Acho que toda pequena... O que ele deve olhar exatamente? Todo empresário está começando, a empresa está com uma operação pequena ainda, é aquele empresário que bate escanteio e sai correndo para cabecear lá na frente. É o Severino, né? É o Severino. E durante muito tempo eu fui esse Severino. Sim, então, todos somos Severino. Então assim... Ainda tô lá, enfim, vou na operação, ainda... É a coisa mais normal. A gente precisa, né? Mas o cara que ainda tá e chega... Isso tem um limite, tá? Isso tem um limite. Se você... não adianta, ninguém consegue crescer sozinho. Então, assim, o empresário que ele precisa transbordar isso, né? dentro da sua empresa e fazer com que mais pessoas pensem como você, levar o seu DNA. Então, acho que esse ponto começa a pegar um pouco em cultura, um pouco em forma de lidar. Então, assim, se você conseguir você tem que fazer com que mais pessoas acreditem e tenham o seu DNA também. Que nem eu disse que a System cresceu até aqui totalmente sozinha, organicamente. Isso, ao meu ver, hoje, é reflexo de empatia, de proximidade, de relacionamento. Se a minha equipe não tiver esse DNA que eu trouxe até aqui agora, em pouco tempo a gente não vai crescer e vai começar a ter reclamação e tudo mais. Então, acho que nós como fundadores e tudo mais, a gente tem que conseguir trazer mais pessoas para o nosso propósito, para o nosso jeito de lidar com o negócio, para fazer com que realmente o negócio cresça com a nossa identidade, que é o jeito que a gente acredita. Então, eu diria que é isso, compartilhe, acredite nas pessoas, ensine, transborde, que tem tudo para dar certo. Legal. E ainda nesse aspecto, né, de um TI estratégico, o que o empreendedor ali, quais seriam ali os indicadores que você diria para o empreendedor cobrar de um time de TI de verdade estratégico? Para entregar mastigado para o cara ali agora.
Cara, isso vai muito de encontro com um sistema, com system frame e ter uma TI estruturada, né? Isso reflete diretamente na sua operação. Então, vou dar um exemplo aqui. Esses dias entrou um cliente novo, né? Que, puxa, eu só trocou para System porque precisou de um backup e não tinha o backup, o restore não funcionou. O que a gente pega de cliente novo que entra e tudo mais, que não tem uma documentação técnica bem feita, ou seja, você tem um backup, aí a gente pergunta assim para os nossos clientes, esses novos estão entrando com um problema na operação. Você já testou o seu backup? Você já fez algum teste de restore alguma vez? Não, mas eu faço. Bom, se você não testou, você não sabe se ele funciona. Aí tem aquele cara que compra um no-breaker, né, para segurar lá uma operação, porque não pode parar e tudo mais. Aí a gente pergunta para ele, você faz manutenção das baterias do seu no-break? Você cuida da manutenção? Ele acha que basta ter, né? Basta ter. Você cuida da manutenção disso? Então, se falhar a energia, você não sabe se ele vai funcionar, né? Isso vai de várias coisas aqui. Testar o paraquedas quando você tá caindo, né? Não dá, né, velho? Exatamente. Então, o cara coloca lá um Firewall. Não, agora eu tenho um Firewall, minha rede está segura. Tá, mas você está olhando as atualizações novas de patches de segurança? Você está realmente cuidando, fazendo a gestão da sua TI adequadamente? Então, não. Você tem antivírus, mas você atualiza. A sustentação está atualizado, está bem feito. Ou seja, a sustentação em uma TI estruturada e bem documentada é o que realmente vai tirar o seu risco da sua operação. Não adianta nada você ter e não ter uma sustentação muito bem feita. Então, eu digo para o empresário, você realmente tem que ter isso em mente. Não depender de uma pessoa só. Então, tem muito empresário que tem lá o... Vira refém, né? Vira refém de um analista e está lá a vida inteira. E se essa pessoa falhar? Como que está a documentação da sua estrutura? Você tem isso muito bem feito, muito bem estruturado? Qualquer empresa consegue pegar um book da sua TI e assumir a sua operação? Então, assim, acho que o empresário tem que ser mais crítico com a TI que você tem dentro de casa. Realmente questionar. Então, eu quero evidência, eu quero documentação técnica, eu quero isso muito bem estruturado. É aí que a gente entra. Legal. Vocês podem, inclusive, ajudar o cara nisso, mas também o cara não precisa ser um técnico para ele saber que, no final das contas, ele ter a informação de como o gestor de TI aí dele cuida da TI da empresa dele é a chave da liberdade para que ele não fique refém de ninguém, né? Como a gente comentou aqui. Sim. O que a System tem feito e tem evoluído muito em diversos clientes, a gente, desde lá de trás, a System foi criada pensando em estrutura de TI, né? Então, a gente é muito bom em documentação técnica. Então, a gente vai nas empresas, a gente tira uma fotografia da operação de TI como um todo, de todos os processos de TI, seja infrafísica, seja sistema, seja disaster recovery, backup, a gente vai e documenta a área de TI como um todo. Daí sai um trabalho interessante. Um roadmap de correções que você precisa para ter realmente uma TI sustentável e evoluindo com o seu negócio. Isso nossos clientes têm olhado com bons olhos, a maioria dos clientes não tem isso. Você chega na sua empresa, o que você tem aqui? Você tem uma rede, você tem quantos servidores, você tem quantos sistemas, você sabe, tá na cabeça de alguém. De alguém. E a System entra aí, a gente é muito bom em documentação técnica. Hoje, qualquer projeto que entra na System tem um framework de trabalho de documentação técnica. Não é um Word da vida que uma pessoa faz. Então, imagina que esse projeto vai evoluindo durante o processo que está dentro da System e todas as áreas vão documentando e alimentando isso. No final, gera-se um book daquele projeto em específico de TI. Hoje, esse book já evoluiu. Antes a gente só entregava ele físico ali, né, muito bem feito. Hoje ele já evoluiu, ele sobe para um portal da System, que nós desenvolvemos. E recentemente, esse ano, a gente lançou a IA, a gente treinou uma IA, que lê essa documentação técnica. E isso tem revolucionado a infra dos nossos clientes. Vou te dar um exemplo. Imagina 130 lojas da Granado, né? Todas as lojas, cada loja tem a sua documentação. Todos os IPs, como que é a topologia, como funciona a PDV, se parar um link, como que o outro assume. Documentação inteira. Que legal. Se der problema numa loja em Belo Horizonte, enfim, não importa, quanto tempo um analista precisa para realmente buscar aquilo, saber como resolver, qual que é a IP, qual que é a operadora, qual que é isso, o PDV parou, qual que é o sistema.
Hoje, com o portal da System, ele entra no nosso portal, loja tal, estou com um problema em tal, no Wi-Fi. Nossa IA vai na documentação técnica, lê a documentação técnica e traz uma breve solução de como ele tem que resolver isso. Que legal, hein? Então, isso já é uma evolução. Super inovador, pelo amor de Deus. E tem tido um feedback muito, muito positivo. Imagino. E tem sido bem bacana. Legal. Legal mesmo. Trocando aqui em miúdos, né? E até para aquele cara, às vezes, que não é um cara técnico, assim como eu, mas talvez possa trazer um exemplo aqui para ilustrar ainda mais o que você falou de maneira muito didática, é como você ter a planta, o projeto técnico ali de uma casa, né? Então, você vai ter que furar lá uma parede, cara, onde você vai furar para não pegar o cano? Exatamente. Se você tiver um vazamento, onde você vai buscar ali o cano, Boa onde analogia. ele está exatamente? Então, é fundamental. Boa analogia. Boa analogia. A gente pegou para o empresário que, né, não às vezes sabe o que é TI, o cara fala, puxa, mas o que é essa documentação? Eu acho que esse exemplo pode nos ajudar. Excelente analogia. Pode nos ajudar muito. Excelente analogia. A gente entrou um cliente de indústria, né, e parou a comunicação entre dois módulos, né, dele, dois módulos grandes. E tinha uma conexão de fibra entre esses dois módulos, né. Aí parou, tá, por onde passa a fibra? Que rack que tá? Imagina, milhões de hack lá. E demoraram, sei lá, 6 horas para achar isso. Se você tem uma documentação dessa bem feita, em questão de minutos você sabe exatamente onde atacar e resolver isso. Então, realmente, esse é um item dentro da infraestrutura como um todo que tem nos acelerado demais o tempo de solução e estruturado muitas áreas de TI. Isso é um baita de um diferencial, porque assim, eu conheço algumas empresas que fazem, né, que cuidam dessa parte de infra e realmente é um problema e ninguém entrega nesse nível. Sim. Falando um pouco aí, né, que você até chegou a tocar na questão de segurança, né, Edu, hoje a gente vê aí vários casos até de empresas muito grandes, de hacker, de invasão. E isso acaba, né, se os caras conseguem invadir às vezes sistemas de governos, que dirá então das nossas empresas aqui embaixo, né? Bancos, né, que investem milhões em segurança. Então, assim, como o cara que é, né, médio aí, ele consegue proteger o negócio dele contra esse tipo de coisa? Sim, acho que tem vários itens de segurança aí que é uma cartilha de segurança que todos deveriam seguir. Infelizmente, o pequeno e o médio já começou a pensar um pouco nisso, mas o pequeno provavelmente nem pensa, tem lá um molde. Tem muito médio que não olha para isso aí não, eu sei bem. Ainda tem, né? Então, assim, a gente vê hoje pequenos e médios em empresas que você chega na empresa, você tem um Firewall, não sei nem o que é isso. Então, assim, se o cara não sabe o que é Firewall, imagina a base lá, o antivírus, enfim, os itens mais simples de segurança. Um Firewall hoje é simples. Você tem que ter lá os links e ter um Firewall fazendo a segurança do cliente que sai na sua rede. Isso é o mínimo, né? E a gente ainda vê muita empresa que nem pensa nisso direito. Então, assim, como a gente disse, se banco, se governo, que dado sensível trafega na sua rede que você tem que tomar conta para que isso não vaze, para que isso não pode sujar a sua imagem. A pessoa, você tem um vazamento dos seus clientes. Isso é uma questão de reputação e até diferencial competitivo. Né? Exatamente. Então, assim, tem uma cartilha, óbvio, de vários itens de segurança que todo mundo tem que olhar. Um antivírus muito bem sustentado, sempre atualizado, bom, de acordo com o seu negócio, um firewall para a sua rede, muito bem configurado e feita a gestão também disso, né? Aí vai ter um ponto além que às vezes tem um SOC, que é Security Operations Center, que é mesmo conceito do NOC, mas olhando só segurança. Então imagina que ele está o tempo todo olhando tudo que acontece na sua rede ali. Se tiver alguma coisa de segurança que saia fora da curva, a gente já está atuando, fechando porta. Então, assim, o empresário que não olha para a cartilha inteira de segurança, ele está correndo um risco enorme, né? De vazar dados, de sistemas, enfim. Tem que olhar. Quem não olha... Corre riscos enormes, né? De perder dinheiro, de arrebentar a reputação do negócio. Sim, sem dúvida. A gente teve vários casos aí desse tipo de situação. Acho que tem até um caso curioso que eu vi algum tempo atrás, que era um site de relacionamento, se eu não me engano, nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil essas coisas não acontecem. Que invadiram, e aí os dados dessa galera toda foi para a mão ali de terceiros e a empresa simplesmente derreteu, né? Porque quem ia confiar, entrar Exatamente. naquilo e compartilhar as suas informações, enfim. Sim, isso... É seríssimo esse assunto. É seríssimo, e às vezes o empresário fala, não, mas a minha operação é pequena, não vou olhar para isso. Tem que olhar. Não é nenhuma questão de ser pequeno ou grande, né, Edu? Depende muito também do segmento que ele atua. Você pega um cara que atua no segmento de saúde, no segmento de financeiro, até mesmo você pega um escritório de advocacia, né, que lida ali, trata com dados, um escritório de contabilidade. Cara, quanta informação sensível essa galera trata. No final das contas, todas as empresas tratam de dados sensíveis e deveriam necessariamente se preocupar com isso. Sim. E aí, Edu, tem muito cara que às vezes fala, não, então, né, você já até comentou aqui, né, não adianta... Tem muito cara que acredita que, beleza, eu compro lá o melhor equipamento e vou resolver. Isso é uma verdade? Não. Não, já vi muitos casos assim, né? O cara vai lá, nossa, eu fiz um investimento aqui, eu coloquei equipamentos de primeira linha, o melhor servidor, o melhor antena, a melhor rede. Ok. Mas e a sustentação disso? Como está isso documentado? Como que você opera o seu dia a dia da sua TI? De verdade, é a mesma coisa você pegar uma Ferrari e andar na rua esburacada aqui, né? Não adianta nada. Dá para um macaco de Não adianta, então assim... Vai dar ruim o negócio. Vai dar ruim. Então, até isso, tá? Quando a gente vai olhar que tipo de infraestrutura que a gente tem que colocar nos nossos clientes, a gente olha o negócio, sempre em primeiro lugar, processo e infraestrutura que sustenta isso. Então, assim, vão ter casos que sim, precisa de um equipamento de primeira linha, seja um Cisco, seja um Aruba, seja Dell e servidores. Sim, vão ter casos disso, porque te dá mais confiabilidade, um compliance muito mais elevado. Mas tem casos que não precisa. Requer uma sustentação e uma gestão muito, muito melhor, e você consegue ter um investimento adequado àquele negócio. Então, a System faz esse olhar crítico, sabe? A gente não chega num cliente nosso e fala, você tem que comprar o melhor, assim, assado, senão sua operação não vai funcionar. Não é isso. A gente olha o negócio e adequa a melhor infraestrutura. Mas se você não tiver uma gestão, uma sustentação, pode ser a Ferrari que ela não vai correr. Você tem que ter gente muito bem preparada para usar isso. Sim. E aí, Edu, eu acho que às vezes também aqui, quem está acompanhando o nosso bate-papo, né, às vezes você pega um cara ali que é um gestor de TI. A gente falou muito do empreendedor. Sim. E o gestor de TI, no final das contas, né, através aqui dessa nossa conversa, eu estou percebendo que ele pode ter a System como uma parceira dele. Porque é normal, né? Aliás, eu acho que é 100% das empresas, se não algo muito próximo disso, o gestor de TI ali, ele está sendo muito pressionado hoje em dia, ainda mais na era da IA, né? O empreendedor lá liga a televisão, podcast, os caras, se você não usar IA, a sua empresa vai quebrar, e o gestor de TI acaba tomando toda essa pressão. Sim. E eu acredito, né, pelo que a gente está falando, que a System pode ser um braço desse cara, né? Liberar tempo dele para resolver outras coisas ali tão estratégicas quanto. Como é que é essa relação aí da System com os gestores de TI dentro das empresas? Bom, você tocou em 2 pontos aí importantes. Sim, temos clientes hoje que possuem uma equipe de TI interna, né, e usa a System realmente como um parceiro, um braço, para ajudá-los a sustentar a operação. Vou falar da Granado de novo. A Granado tem uma equipe enorme de sistemas, de infraestrutura interna. Mesmo assim, usa System para toda a parte de gestão de firewalls, NOC, SOC, obras em geral, enfim, físicas mesmo na fábrica, nas lojas. A gente monta todas as lojas, ou seja, a gente é um parceiro estratégico mesmo, né? A gente está ali para somar com os gestores de TI e levar inovação para ele manter a sua rede segura. Realmente um parceiro estratégico de TI para o seu negócio. Hoje a gente se posiciona assim. Temos clientes que terceirizaram a de TI inteira conosco? Temos.
Temos clientes que não tem nenhum gerente de TI mais, é a TI inteira terceirizada com a System. Ou seja, a gente tem uma fatia de um gestor de TI, uma fatia de um cara de infraestrutura, uma fatia de um cara de rede lógica, NOC, SOC. Ou seja, com certeza, ao invés dele ter lá um único profissional dentro do seu escritório, estou falando dos pequenos e médios, né, ali, que ele está amarrado com um único profissional, sem uma documentação, sem realmente uma operação estruturada, eu não tenho dúvida que a gente leve esse know-how, esse conhecimento de grandes operações para esse tipo de empresa também. Então, sim, a gente tem os dois cenários, tanto que a gente é um braço, soma ali com a equipe, e tem o cenário onde a gente realmente assume a TI inteira dos nossos clientes. Bom, acho que é isso. Legal. Então essas parcerias elas tendem sempre a dar muito certo, né? O cara não precisa olhar para vocês como um inimigo ali, na verdade como um parceiro, porque no final são braços ali que se a empresa for trazer para dentro, realmente não faz sentido, né? E é uma questão de boas práticas, de boa gestão. Hoje em dia a empresa se concentrar naquilo que é o core dela, né? Sim, você comentou, outro ponto que você comentou foi a pressão por IA, né? Que hoje é o hype, né? É o hype, é o assunto do momento. E assim, a gente como parceiro estratégico de TI, a gente tem sido muito consultado por isso também, né? E até, acho que a última palestra que eu dei como conselheiro tech, a gente falou muito de IA, enfim, como isso tem se revolucionado, né? E nesse dia eu fui um pouquinho na contramão, assim, né? E eu sou um cara tech, né? Fui um pouquinho na contramão. Falei, gente, vamos lá. A pressão em colocar IA dentro das nossas operações é enorme. E realmente eu tenho certeza que a gente está correndo contra o tempo. A velocidade que a IA evolui é de longe infinitamente mais rápido que com que a gente consegue aprendê-la e implantá-la nas nossas operações. Isso, concordo plenamente, a gente está correndo contra o tempo, sim. Mas tem muita gente que está com isso na cabeça e coloca IA de qualquer jeito, em qualquer processo que está muito mal feito. Ou seja, você vai escalar coisa ruim. Exatamente. Você vai amplificar um processo que está muito mal feito. Então, o que eu disse nesse evento? Falei, gente, dá um passinho para trás. Olha aquele processo que realmente está muito bem estruturado, funciona direitinho, não dá ruído. Esse processo está em ponto de você melhorar escalar ele, né? Escalar de automatizar. Exatamente. Ou amplificar com a IA, melhorar a velocidade dele, ou substituir totalmente por um processo automatizado. Esse sim. Os outros você precisa primeiro corrigir a base para depois pensar em melhorar ele com IA. Ou então, né, Edu, como a gente até comentou aqui, o cara entra na reunião para vender lá para o cliente dele, aí o sinal dele picota, a voz dele é cortada, ele tem que fechar a câmera. Sim. E aí o cara tá pensando em IA, não dá, né? Vamos primeiro pro básico bem feito, né? Depois a gente evolui. Então, ou seja, antes de pensar em IA aqui, cara, IA não vai acabar, o mundo não vai acabar amanhã. Liga pro Edu, troca uma ideia com ele. Vem cá. Vocês fazem esse tipo de trabalho também, tipo de uma espécie de um diagnóstico da empresa para, né? Porque antes de atuar é importante você ir lá e examinar, né? Como ir a um médico. Você vai no médico lá, o cara olha pra tua cara e fala, toma esses remédios aqui. Você fala, cara, mas o cara... Né, não sabe nada sobre mim, e aí você vai num outro profissional que o cara pede uma série de exames, aí com base naquele diagnóstico, daqueles dados, ele vai tomar uma decisão. Vocês também atuam dessa maneira nas empresas, Edu? Sim. A gente criou hoje um diagnóstico, a gente chama de um fast diagnóstico, né? Que qualquer pessoa pode responder, não precisa ser uma pessoa técnica, né? Onde a gente consegue avaliar a maturidade de TI da operação dos nossos clientes, né? Então, o pessoal vai lá, responde esse questionário, são 20 perguntas, realmente olhando para a operação, olhando que ele tem conhecimento sobre o que a TI sustenta a sua operação, e no final a gente consegue dar uma nota para cada área da TI, realmente como está a maturidade dele. Em cima disso, a gente se aprofunda mais, né? Enfim, aí em cada nota, aí assim, a gente entra com os nossos especialistas, a gente se aprofunda mais na operação e cria um roadmap de trabalho para resolver onde ele está com a maior dor, enfim, para ter um plano de evolução do seu ambiente de TI. Então, sim, a gente não entra num cliente hoje de qualquer maneira, a gente primeiro sim tira uma fotografia,
seja o cliente respondendo, aliás, ele pode entrar no um portal nosso e responder esse diagnóstico que a gente já criou. E após isso, a gente coloca os nossos especialistas de acordo com cada área para se aprofundar um pouco mais. Legal. Então, a gente pode aqui dizer que, para quem está nos assistindo, que, né, você vai divulgar aqui, nós vamos colocar aqui posso fazer... firmar esse compromisso que os empreendedores ou os interessados podem acessar aqui esse site, né, que a gente vai divulgar agora e no final, para que ele tenha ali então esse diagnóstico gratuito. Se tem algum custo ou vocês conseguem fazer isso via site aí gratuitamente? Como é que é? Bom, vamos lá. Acho que aqui sim. Vamos colocar aí um acesso ao nosso sistema para o pessoal preencher e a gente entender como está a maturidade de TI deles. Vamos colocar sem custo nenhum. E temos nossos especialistas lá para quem depois receber esse diagnóstico. Ele vai receber esse diagnóstico. Sim. Mas se ele quiser se aprofundar um pouco mais, a gente também vai colocar os especialistas para falar, para bater um papo. E sem custo nenhum. Para depois, se quiser evolui, evolui. Se não quiser, também pega esse diagnóstico e segue, tá tudo certo. Conta com a gente aí, pode colocar isso aí. Legal. Que a gente Eu acho que vai fazer. Essa conversa é uma conversa de trazer consciência, né? Sim. De algo que às vezes o cara, como a gente já falou, que ele nem sabe que ele tem que se preocupar, enfim. Sim. Legal. Ô Edu, olhando assim, né, para novos serviços, novas soluções, como é que vocês criam soluções novas ali dentro da System Frame? Puxa. Vocês têm algum método? O que você costuma fazer? Temos. Acho que são 2 caminhos aí. A gente olhando, a gente realmente se envolve na operação dos nossos clientes e entende a dor dele. Eu tenho sem dúvida nenhuma, essa dor faz com que a gente crie processos e produtos dentro da System. A documentação técnica é uma delas, que começou com documentos simples 15 anos atrás em Word, hoje é uma plataforma com IA. Então, assim... Que traz mastigado ali para você, seja, o botão que você tem que apertar. Isso veio de uma dor. Veio de operação que a gente parava lá 4 horas, 6 horas e não conseguia achar o problema. Uma documentação bem feita. Então, isso é um produto que a gente criou que veio de uma dor. Então, acho que uma das maneiras é entendendo a dor dos nossos clientes, que a gente realmente se envolve na operação deles. E outra é estar sempre antenado, né, com tudo que está acontecendo. A gente é uma empresa de tecnologia, a gente tem que estar sempre em busca de novos conhecimentos. Matheus, que é o nosso CTO, todo ano, ele participa de grandes eventos, ele foi para o Vale do Silício ano passado. Esse ano ele estava Boston, na Brasil Conference, também com muito conteúdo, muito conhecimento. Com certeza ele volta para dentro de casa, entende tudo que está acontecendo de novo e formata, traz todo mundo, transborda o conhecimento que ele teve para a gente começar a pensar o que a gente precisa evoluir dentro da nossa operação e, consequentemente, mostrar isso para os nossos clientes. Então, acho que são esses 2 formatos que fazem com que a gente crie inovação e novos produtos dentro da System. Legal. Edu, a gente falando bastante aqui de tecnologia, e você é um cara de tecnologia e muito experiente, né? A gente falou muito da tecnologia para fora, né? O que a System Frame ajuda as empresas com tecnologia a crescerem com segurança e olhando tecnologia para dentro, né? Quais são os seus planos aí no uso de tecnologia para fazer a System crescer? Sim. Bom, a IA está aí para realmente melhorar a eficiência dos nossos processos, né? Então, com certeza, para ser uma empresa de tecnologia, mesmo falando básico bem feito, para depois escalar isso, existe um olhar muito forte, às vezes, em todos os processos, né? Então, a gente hoje tem um sistema que nós desenvolvemos dentro da System que interliga todas as áreas. A gente, com IA, enfim, a gente tem alguns processos já com IA funcionando muito bem feito, seja de Service Desk, seja de NOC, seja de SOC, documentação técnica. A gente tem treinado também, né, IAs para dentro da nossa operação. Então, nosso objetivo agora é melhorar a eficiência dos nossos processos para continuar crescendo com um olhar muito mais para negócio e com que nossa operação fique muito mais efetiva e eficiente. Esse olhar, sim, é diário, essa análise em todas as nossas reuniões, de processo, de todas as áreas. Então, eu estou falando de financeiro, de RH, de qualquer área dentro da System, bom, ok.
esse processo aqui que a gente consegue melhorar. Como que está isso? Está ruim, então volta, melhora ele, depois a gente pensa em implementar IA. É melhorar a eficiência dos nossos processos. Isso Legal. é um trabalho que está árduo lá na System. Legal. Se você, né, melhora os processos, traz ali automação, você vai, além de ficar mais eficiente, você também libera tempo das pessoas para que elas atuem em outras áreas, enfim. Sim. Bacana, legal que esse movimento vocês estão fazendo. No final volta para pessoas. Se você consegue melhorar a sua eficiência, você tem pessoas para se conectar mais, para falar mais do propósito, do negócio e tudo mais, você evolui e cresce a sua empresa, o seu negócio. Então, é melhor a eficiência, não é para ir substituir, enfim, mas é para mudar o perfil do profissional, né? Realmente fazer com que processos que conseguem ser 100% automatizados sejam 100% automatizados, as pessoas evoluam e aprendam IA, e também aprendam mais conexão com pessoas e tudo mais, e isso com certeza muda o rumo. Você acredita que todo esse trabalho que vocês estão fazendo, né, de olhar para dentro os processos, revisar, automatizar, ajuda também o empreendedor a sair do operacional e ir para o estratégico? Ajuda. É uma ruptura aí difícil, que para mim foi difícil, e ainda estou lá sempre visitando ali, né, a operação, como que está. E eu gosto, né, da operação, mas a IA sim ajuda, porque exemplos simples, né? Então, eu quero saber como está o faturamento da empresa. Hoje eu abro meu celular, já tem lá um aplicativo muito bem feito que conecta com o nosso RP, que traz. Então, assim, a automatização de processos ajuda com que o empresário tenha mais tempo, sim, para estar aqui hoje, batendo um papo com você, para fazer as nossas viagens com o G4, que, enfim, mas com certeza ajuda. Que legal. Ajuda. O que mais, né? Aí a gente tem o perfil do cara, a gente está falando aqui do perfil do cara que já está como assistem investindo em automação e IA na operação dele, mas também a gente falou aqui daquele cara que a internet dele lá tá picotando, que ele não tinha consciência da importância dele ter uma boa infraestrutura para a sustentação do negócio dele. Para esse cara que ainda não está pronto para olhar para a IA, como a gente está dizendo que a IA não é para todos, né? O cara precisa olhar para dentro, fazer algumas lições de casa. Para esse cara que ainda está no estágio anterior, qual o conselho aí como, né, CEO aí experiente à frente de uma empresa há mais de 25 anos, qual o conselho você daria para esse cara que está um passo atrás para que ele comece a sair da operação? Que você diria para esse cara? É o básico bem feito, né? Então ele voltar, entender todos os seus processos, se realmente está funcionando adequadamente. Eu gosto muito do básico bem feito, que muita gente, a gente não faz o básico e, enfim, e isso prende o empresário na operação, a gente vira gargalo. Com certeza, se não virou ainda, vai virar em algum momento, verdade. A gente vira gargalo e isso trava o seu crescimento, né? Então, o que eu digo, olhe para os processos, transborde, traga pessoas que consigam enxergar o negócio como você enxerga, para você começar a ter tempo, aí depois sim começar a escalar isso, né? Então, básico bem feito, tragam pessoas. Eu sempre acabo voltando em pessoas, né? Acho que a dica que eu dou é essa, para você não virar gargalo da sua operação. E eu virei, tá? Durante bastante tempo. Bastante tempo. Acho que de uns 4 anos para cá, que o lema Ninguém Inova Sozinho, de trazer, de fazer acontecer, que realmente eu consegui transbordar isso. Acho que eu não conseguia falar muito sobre isso. Hoje eu falo muito mais e isso tem feito mudar o ponteiro, tem feito me colocar em outros ambientes e tudo mais. Acho que é isso. Legal. Edu, dessa nossa conversa aqui muito bacana, eu pude perceber, né, algumas coisas que você acredita, a forma como você pensa. E eu poderia dizer, né, segundo aí o que eu escutei de você hoje, que você acredita que o empreendedor do futuro é aquele cara que domina processos e tecnologia ao invés de dominar apenas produto? Sem dúvida, sem dúvida. O produto sozinho não vai a lugar algum. Sim, ele precisa entender
óbvio, ter o seu produto, sim, mas ele precisa entender de processo, de tecnologia, senão chega num momento... você pode crescer assim até um certo ponto, que não vai conseguir, enfim. E normalmente acho que a gente começa assim, né? Cria um produto, vamos lá, vamos fazer acontecer, ou um serviço. Mas se em algum momento não der essa parada e olhar para isso, olhar para o processo, olhar para a tecnologia que vai fazer evoluir, consequentemente aquilo vai parar e não existe estabilidade, né? Foi disso que o Flávio Augusto, hein? Que eu também gosto de ver bastante. A empresa que não está crescendo, ela está quebrando, ela está diminuindo. É verdade. Não existe estabilidade. E eu aprendi isso na dor, viu? Aprendi isso na dor, desses anos todos empresariando. Se sua empresa não está crescendo, alerta porque ela está quebrando. Isso para mim é muito claro. Empreender não é fácil, né? O cara não tem um dia de sossego. Mas é uma escolha, né? Se o cara resolveu seguir esse caminho, ele tem que escutar isso e sobretudo, escutar empresários experientes como você, que já viu para fora muita coisa acontecendo, sim, que olhou dentro do seu negócio também muita transformação. Sim. Edu, estamos chegando aí, infelizmente, ao fim dessa nossa boa conversa. Eu acho que ela foi muito interessante porque ela saiu, ela não se restringiu aí para falar com um cara de tecnologia. Sim. Eu não sou um cara de tecnologia e eu me coloco no lugar do cara que não é nos assistindo. Ele sai daqui com certeza com uma consciência muito grande do que ele precisa se preocupar olhando para o TI, para que ele possa sonhar com o crescimento da empresa dele. Eu acho que você tem um recado aí agora para o final, né? Que eu acho que a gente até falou da questão do diagnóstico gratuito, a gente vai divulgar aqui agora, e também eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Edu. Já agradecendo o seu tempo aqui, a honra de te receber nessa conversa. Primeiro é uma honra estar aqui, ter recebido esse convite. Obrigado novamente por ter aberto esse espaço para nós. Realmente foi um bate-papo bacana. A gente não está aqui só para falar só da System, mas sim da nossa experiência. Sim, exato. Compartilhar, né? Compartilhar. Acho que, como a gente disse bastante, né? A gente está no G4, mas tem gente que já passou pelo que a gente está passando e ensina a gente a melhorar. Com certeza tem gente que está passando por o que a gente já passou. Então, a gente pode sim encurtar o caminho desses empresários. Então, gratidão por estar aqui, por ter aberto, Tamo junto, por ter aberto esse espaço aí. Bom, a gente já falou um pouco disso, a gente vai disponibilizar aí um QR Code para o pessoal acessar, para a gente analisar a maturidade de TI do pessoal aí. Conte com a gente, estamos aí à disposição. Tenho certeza absoluta que a gente pode ajudar muito. E conte conosco. Gratidão por estar aqui. Legal. Pessoal, essa foi a nossa excelente conversa com o Edu Queiroz, o fundador da System Frame, empresa aí com mais de 20 anos no mercado, que pode ajudar muito o seu negócio a crescer com sustentabilidade. Esse foi mais um episódio aqui do StarTech, o podcast da Tec Mobile. Até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu. Gratidão. Valeu, Edu. Tamo junto, cara.